Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É bom nós estarmos aqui novamente para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que tem cuidado de nós, Ele tem feito toda a diferença na nossa vida. Então, que o Senhor seja exaltado através da minha vida, através da tua vida, que nós venhamos nos reverenciar a esse Deus que tudo pode, a esse Deus que tem cuidado de nós e que as suas mãos potentes possam nos alcançar nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Eu quero contigo nós estarmos aí buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar desse Deus que tudo pode. Ele merece toda a honra e toda a glória, amém? Então, nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Nós estamos no horário de 10h34 da manhã. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós vamos estar lendo aí o texto bíblico de Josué capítulo 17, também o capítulo 18, Oséias capítulo 5 e 6, João capítulo 10 e também o capítulo 11. Hoje é dia 7/7 de 2025. Nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, 19 horas, às sextas-feiras, 19 horas e aos domingos, 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar um pouquinho para a gente dar início. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, feito toda a diferença na nossa vida. Sem o Senhor, ó Deus, nada podemos fazer. E eu quero, Senhor Deus, colocar a minha vida, a vida da minha família, Senhor Deus, nas tuas mãos. Toma, Senhor Deus, a minha esposa, a missionária Diva, nas tuas mãos. Toma meu filho Brendo, Brian, Brenner. Esteja protegendo, guardando, livrando do mal. Também, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, para a vida, Senhor Deus, dos meus amados irmãos e irmãs que têm, Senhor Deus, enfrentado lutas, Pai, em relação a doenças, ó, Pai, enfermidades. E eu venho te suplicar, Pai, que o Senhor seja o nosso socorro, a nossa fortaleza nessa manhã. Toma Thaís, toma o Senhor Manuel, toma a Diva, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, a irmã Néia. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, todos os meus amados irmãos e irmãs que nós temos orado, suplicado e pedido ao Senhor socorro, porque o Senhor pode todas as coisas, ó Pai. Assim como o Senhor fazia milagre no princípio, o Senhor continua fazendo nos dias atuais. Assim, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor, nos dando um dia abençoado, cheio da Tua presença. Que a Tua glória, Senhor, seja manifestada no nosso meio, o Teu sobrenatural venha fazer toda a diferença. Que nós venhamos viver num mundo melhor, porque o Senhor está conosco e os Teus anjos têm se acampado ao nosso redor para fazer com que todas as coisas venham cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e vivam segundo o Teu propósito. Assim, Pai, seja feita a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, sobre a vida de cada um dos Teus servos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Que bom que você está aí. Que bom que nós estamos juntos para adorar o nosso Deus. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Então, eu quero contigo nós estarmos indo em Josué 17 e 18. Amém? Capítulo 17 e 18 de Josué. Amém? Nós vamos estar mencionando aí essa maravilha de Deus. Eu quero contigo nós estarmos aí nos alimentando dessa palavra gloriosa. Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés,
pai de Gileade, porquanto era um homem de guerra, teve a Gileade e a Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque, os filhos de Azriel e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer e os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes das suas filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de meu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade, e o termo de Manassés foi desde Azer até Micmeta, que está defronte de Siquém, e estende-se este termo à direita até os moradores de Intapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná. A Efraim couberam as cidades do sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte. E o mar e o seu termo pelo norte tocam em Ezer, e pelo oriente em Isacar. Porque em Isacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Sean e as suas vilas, e Ibleã e as suas vilas, e os habitantes de Dor e as suas vilas, e os habitantes de Endor e as suas vilas, e os habitantes de Taanaque e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas. Três outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não o expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão somente povo és, sobe ao bosque e ali corta para ti lugar na terra dos Perizeus e dos Refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam, também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean e as suas vilas, e entre os que estão nos vales de Jezreel. Então Josué falou à casa de José e a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens. Não terás uma sorte apenas, porém
as montanhas serão tuas, ainda que o bosque, aleluia, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Capítulo 18 de Josué. Amém? Josué, capítulo 18. Vamos também ler esse capítulo. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniram em Silo, e ali armaram a tenda da congregação depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu vos envie, e eles se levantem e percorram a terra e demarquem segundo as suas heranças e voltem a mim. Dividi-lo-ão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui, descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte, e Gade e Rúben, a meia tribo de Manassés, receberão a sua herança além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: ide e percorrei a terra e demarcai-a, e então voltai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Silo. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e a demarcaram em 7 partes, segundo as cidades, demarcando-a num livro, e voltaram a Josué ao arraial de Silo. Então Josué lhes lançou as sortes em Silo perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel conforme as suas divisões, e tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim segundo as suas famílias, e coube-lhe o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para o lado do norte, desde o Jordão, e sobe aquele termo ao lado de Jericó para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Avém. E dali passa este termo a Luz, e ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e desce este limite a Atarote Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon de baixo. E vai este termo e volta ao lado do ocidente para o sul do monte que está defronte de Bet-Horon para o sul, terminando em Queriate Baal, que é Queriate Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente, e a sua extensão para o sul começa na extremidade de Queriate Jearim, e vai este termo ao ocidente e segue até a fonte das águas em Neftoa, e desce este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns para o norte, e desce pelo vale de Inom do lado dos Jebuseus para o sul, e então desce a En-Rogel, e vai desde o norte e chega a En-Semes, e dali sai a Gililote, que está defronte da subida de Adumim,
e desce a Pedra de Boa, filho de Rubi, e passa até o lado defronte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Passa mais este termo até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, saindo esse termo na baía ou na baía do Mar Salgado, para o norte, na extremidade de Jordão, para o sul. Este é o termo do sul, e o Jordão será seu termo ao lado do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. As cidades das tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó e Bet-Ogla e Emeque, Queziz e Bet-Arabá, e Zemaraim e Betel, e Avim e Pará e Ofra, e Quefar Amonai, e Ofni de Gaba, 12 cidades e suas aldeias, Gibeão e Ramá e Berote e Mispa e Sefira e Moza e Requém, Irpiel e Tarala e Zela, Elefe, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá, Queriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Amém? Eu quero também te convidar para nós estarmos indo até o livro de Oséias. Nós vamos estar lendo os 5 e os 6 de Oséias, capítulos 5 e 6 de Oséias. Amém? 5 e 6 do livro de Oséias. Nós vamos buscar o Senhor através desse abençoado livro de Oséias, capítulo 5 e também o capítulo 6. Ouve isso, sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque contra vós se dirige este juízo, visto que foste um laço para Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Os revoltos se aprofundaram na matança, mas eu castigarei a todos eles. Eu conheço a Efraim e a Israel. Não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim. Ó Israel, se contaminou. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles. Não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testificará no seu rosto. Israel e Efraim cairão pela a sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Então irão com os seus rebanhos e com o seu gado, para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora, em um só mês, os consumirá com as suas porções. Tocai a corneta em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Avém, depois de ti, ó Benjamim. Efraim será para a assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestarei o que está certo. Os príncipes de Judá são como os que mudam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após o mandamento dos homens. Portanto, a Efraim serei como uma traça, e para a casa de Judá como uma podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu a Efraim à Síria e enviou ao rei
e Jerebe, mas ele não poderia sarar-vos, nem curar a vossa chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho a casa de Judá. E eu o despedaçarei, ir-me-ei embora e arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Amém? Vamos também ao capítulo 6 de Oséias. Aleluia, glórias a Deus. Capítulo 6 de Oséias. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e também nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em reconhecer e conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca. Os matarei, e os teus juízos sairão como luz, porque eu quero a misericórdia e não sacrifício, e o reconhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue, como as hordas dos salteadores que esperam algum. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Glórias a Deus. Eu quero com vocês também ir ao livro de João. Nós vamos estar buscando aí João para nós estarmos sendo inteirados da palavra do Senhor. João, nós vamos estar buscando no capítulo 10 e também 10, 11. Capítulo 10 e também 11. E o Sivaldo, seja bem-vindo, Deus te abençoe. É um prazer estar contigo aí nessa manhã. João, capítulo 10 e 11. João, capítulo 10 e 11. Vai dizer assim a palavra que está em João, capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam que lhes dizia.
Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e a dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa desta palavra. E muitos deles diziam: tem demônios e está fora de si, porque o ouvis. Diziam outros: essas palavras não são de endemoniados. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos do cego? E em Jericó havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas dá, ou meu Pai que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão e da mão de meu Pai. E, ou melhor dizendo, eu e o Pai somos um. Jesus, aleluia, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejas? Os judeus responderam, dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te diz ser Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Pois se chamou-os de deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida.
e a Escritura não pôde ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se eu faço e não credes em mim, crede nas obras, para a qual conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Amém? João capítulo 11. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do homem, aleluia, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme está salvo. Mas Jesus dizia da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes, certamente Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, os seus discípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou já, havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava em Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Maria e Marta acerca dos seus irmãos. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que havia de vir ao mundo.
E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, e seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com este que não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse-lhe, ou melhor dizendo, disse: Pai, graças te dou, porque haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou com grande voz a Lázaro: saia para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em um lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes e que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus foram e formaram conselho, dizia: que faremos? Porquanto esse homem faz muitos sinais. E se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestando entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra, junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. E estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem.
Buscavam, pois, Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, pela leitura desse dia, muito obrigado pelo aprendizado. Que o Senhor venha, Senhor Deus, mover de íntima compaixão para conosco, nos ensinar, nos fazer aptos, ó Pai, a estar, Senhor Deus, apregoando, ó Pai, e disseminando a Tua palavra onde quer que estejamos, ó Pai. Então, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a estar atento à Tua voz, Senhor Deus, à Tua grande unção, Senhor Deus, as Tuas bênçãos, ó Pai, estejam sobre nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Um abração aí, Josivaldo Pereira, que Deus esteja te abençoando. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Um abração do pastor Carlos a todos vocês em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser.